Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo no canal Espiritismo e Vida. Nós nos encontramos mais uma vez e hoje temos o estudo do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, no item 6, que é nada mais, nada menos do que a famosa parábola dos talentos. E dizemos famosa porque nós sabemos que a parábola dos talentos é realmente muito conhecida. Nós conhecemos a história daquele Senhor poderoso que sai em viagem, chama seus servos e entrega a cada um deles uma quantidade de recursos. 5 moedas para um, 2 moedas para o segundo e 1 moeda para o terceiro. Então diz o texto, 5 talentos, que era a moeda da época de Jesus, 2 a outro e 1 ao terceiro. E diz o texto, ele deu a cada um segundo a sua capacidade e partiu. Então, o que recebeu 5 talentos foi, negociou e produziu mais 5. E o que recebera 2 fez o mesmo. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Bom, passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou à prestação de contas. Veio o que recebera 5, se apresentou e lhe disse, bom, o senhor me deu 5, eu ganhei 5, e aqui estão, além dos 5, mais 5 que eu ganhei. E respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo lhe deu a mesma resposta. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, é um texto do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, entre os versos 14 e 30. Olha, meus irmãos, essa parábola, ela, na verdade, nós poderíamos escrever vários livros, pois cada vez que a lemos, cada vez que a estudamos, ela se reveste de uma nova configuração. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a doutrina, nós vamos ampliando a nossa concepção e percebendo a grandeza da sabedoria do Mestre Jesus. Como é possível que ele tenha resumido de uma maneira tão extraordinária tantos aspectos importantes da nossa vida. Nós espíritas temos a ventura de conhecer os conceitos de reencarnação, de imortalidade da alma, nós temos
o privilégio de ter o conceito de perispírito e de saber, por exemplo, que armazenamos, né, na memória perispiritual todos o somatório das experiências vivenciadas, vividas. E nós, quando lemos a parábola dos talentos, nós temos esta percepção mais ampla de que este grande Senhor, na verdade, é nosso Pai Celeste, é a vida que Ele nos deu, com todos os bens, com todas as bênçãos, com todos os talentos, né, com todas as possibilidades que nos é dada nesta vida. E é muito interessante porque ele, embora dê talentos a todos, ele dá segundo as nossas capacidades. E, obviamente, ele não espera que nós façamos mais do que está nas nossas capacidades. Então, ele deu 5-1, mas, bom, ele esperava, né, que este pudesse trabalhar com esses 5 talentos de uma forma diferente daquele que recebeu 1. Então, a primeira coisa que ressalta na parábola é o fato de que a justiça, nosso Pai não age de maneira injusta. Contrariamente ao que diz, né, o terceiro servidor, o Senhor colhe onde não plantou e recolhe onde nada pôs, né, o Pai, na verdade, nos dá a todos bens e meios. E nós vamos chegar a este ponto da parábola daqui a pouquinho. Então, cada um deles recebe da vida, recebe do Pai, recebe na reencarnação as possibilidades que traz consigo, né? Então, nós falamos aí de inteligência, nós falamos de riqueza, nós falamos do meio social em que nascemos, há meios sociais que favorecem certas aptidões e há meios sociais que desfavorecem. Você pode nascer no meio que tem muita dificuldade, por exemplo, para te oferecer possibilidade de estudo, de desenvolvimento artístico, e há pessoas que nascem em meios que podem ter acesso a tudo isso. Mas a questão não é bem o meio, né? É o que nós fazemos destes bens todos que o Pai nos dá. O Senhor volta um dia, ou nós voltamos a Ele, né, seria melhor dizer, com a desencarnação, para fazermos, né, o balanço daquilo que aproveitamos da nossa existência. Bem aproveitamos a nossa inteligência, bem aproveitamos a nossa capacidade de falar, de pensar, de aprender. Bem aproveitamos a nossa capacidade de lidar com os bens terrenos. Há pessoas que têm mais capacidade do que outras. Nós vemos pessoas que têm, por exemplo, a capacidade de não só gerenciar grandes empreendimentos, mas de produzir riqueza. Então, tudo isto está no cômputo deste balanço que a vida fará conosco. Como você aproveitou tudo que o Pai te deu. Nós, espíritas, sabemos que o próprio corpo físico é um empréstimo que nos é dado pela providência divina e do qual teremos que dar contas. Então, nós vemos que o Pai, ele é severo sim, mas ele é justo. Ele oferece a todos aqueles que trabalharam e produziram a mais, né, serão recompensados, mas nós temos uma ideia, às vezes, um pouco equivocada disso. Nós achamos que Deus está realmente interessado nos bens, e não é isto, né? Então, ele diz, por exemplo, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Ele não disse... por exemplo, né, ele não disse para ele, por exemplo, bom e fiel servidor, né, fizeste mais dinheiro e me trouxeste lucro. Né? Ele diz, você foi fiel no que eu te dei. E isto é pouco, mas eu agora te confio mais. Na verdade, Deus, ele não tem interesse, né, nos bens,
porque tudo pertence a Ele, inclusive nosso corpo é uma concessão dele. Então, nós vamos compreendendo que o Pai, na verdade, quer saber se Ele pode contar conosco na colaboração da sua obra. Se Ele pode contar com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa participação voluntária, espontânea, na grande obra da criação divina. Então, Ele não está medindo, né, a quantidade de coisas produzidas. Ele quer saber se nós crescemos, se nós nos desenvolvemos, se nós multiplicamos os talentos que nos foram dados. Por exemplo, uma pessoa que nasce com facilidade para a música e deixa esta facilidade adormecida. Bom, ele não está multiplicando o talento. Alguém que tem facilidade para aprender e é preguiçoso, não quer saber. Né? Nós vemos que no final do texto, né, da tradução escolhida por Allan Kardec, ele diz ao terceiro, servidor mau e preguiçoso. Né? Então, ele diz ao terceiro servidor, você é preguiçoso. Ele não diz, você não me deu mais dinheiro. Ele comenta o comportamento, aqueles que foram fiéis, aquele que foi preguiçoso. Então, o Pai, ele quer saber se nós somos capazes de entender que tudo o que temos pertence a Ele, mas ao nos dar, Ele espera que sejamos capazes de aproveitar, que sejamos capazes de multiplicar para o nosso próprio benefício. O Pai não quer nada para Ele. Ele quer saber se nós usamos em nosso próprio benefício e se nós crescemos, se nós aproveitamos aquilo que Ele nos deu. Se somos inteligentes, se avançamos mais com a inteligência que nos foi dada, se temos talentos, se nós multiplicamos esses talentos. Então, é muito interessante, porque Deus não é um contabilista, Deus não está interessado em valores. Como Ele poderia estar interessado nisso se tudo lhe pertence? Mas sempre nos intriga, né, a forma como Ele fala a forma como o terceiro fala com Ele, e como ele responde, né? Ele diz, por exemplo, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. E tive medo de ti e enterrei o talento. Vejamos a concepção desse terceiro servidor. Como é que Deus pode ser tão injusto de querer, né, colher? Ele diz, né, ceifas onde nada semeaste e colhes de onde nada puseste. Como é que é possível que Deus seja assim tão mau? Na verdade, a doutrina espírita nos permite entender pelo menos um aspecto deste. Podemos ter outras interpretações, mas hoje trabalharemos uma. Na verdade, para nós espíritas, o conceito de talento vai muito além daquilo que é dito nas outras concepções espiritualistas e cristãs. Porque até aquilo que nos é tirado é um talento que nos foi dado, porque é uma oportunidade de crescimento. Então, como Deus pode querer que eu tire algo da minha miséria? Sim, Ele quer. Ele quer que você mostre que você se esforçou, que você trabalhou, que a miséria não te abateu, mas te tornou mais forte. Então, Ele está colhendo de onde nada plantou. Na concepção do terceiro servidor, é como se Deus exigisse de nós sem ter nos dado nada. Mas, na verdade, até o que Ele nos tira é para o nosso bem. Por exemplo, nós sabemos no planejamento reencarnatório que muitos de nós pedimos para nascer, às vezes com uma condição difícil,
porque já fomos testados no passado, na riqueza, no poder e falhamos. E nós falamos, olha, eu não quero correr esse risco, eu quero nascer numa condição desfavorecida para que eu possa educar a mim mesmo. Somos, às vezes, criaturas preguiçosas, voluntariosas, coléricas, e aí nós falamos, eu quero nascer com uma limitação física, ou eu quero nascer no meio que me obrigue a fazer esforços, porque eu preciso me disciplinar. Então é muito bonito porque, na verdade, a concepção do terceiro servidor é como se ele falasse em nome de todos aqueles da humanidade que não receberam realmente o talento, mas o desfavorecimento, mas não compreenderam. Quando nós dizemos, Deus não me deu tanta inteligência, então eu posso continuar ignorante. Deus não me deu talento para ser rico, então eu não vou me esforçar para melhorar de vida, eu vou ser pobre. Então nós não avançamos nenhum passo, quando na verdade o que Deus nos tirou tem o objetivo de nos dar algo, de nos obrigar ao desenvolvimento de algo. Vejamos que o terceiro servidor, ele critica esse terceiro servidor pela preguiça. Ele diz para ele, você foi mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, para que eu recebesse com juros quando viesse. Então, por exemplo, ele está falando aqui, o pai está dizendo que mesmo as pessoas que não fazem o bem e que não multiplicam os talentos, que pelo menos não façam o mal. Se você não é capaz de promover a saúde da humanidade, não destrua a sua. Mas também tem um outro lado dessa interpretação. É por isso que é vasto, é impressionante como Jesus nos deu uma história da qual a gente pode tirar interpretações que se aplicam a dezenas de casos da vida. Por exemplo, nós podemos imaginar essa situação que o pai fala, de entregar os bens aos banqueiros, como aquela pessoa que não vai para o céu, mas ajuda outros a irem, Não vai para o plano espiritual superior, mas ajuda outros a irem. Que não vai à escola e que não se educa, mas que educou outros. Então, ele está colocando os bens da vida na mão dos banqueiros, entre aspas. Ele está, ok, eu tenho recursos, eu não gosto de estudo, mas eu vou financiar estudantes pobres. Então, ele não adquiriu cultura, ele não adquiriu saber, mas ele está permitindo a outros que o façam. Ele colocou na mão, ele colocou na mão dos banqueiros, ele colocou na mão dos processos da vida, uma forma de multiplicar aquilo que ele não está usando para ele mesmo. Por exemplo, é um médico que pode ser muito bondoso e ajudar muitas pessoas, mas que fuma e bebe. Então, ele está fazendo mal para a própria saúde, ele está enterrando o talento da saúde, de um lado, mas do outro ele está colocando na mão dos banqueiros uma certa parte dos talentos, porque ele está fazendo alguma coisa de bom com o talento que tem, com o conhecimento, com a sabedoria. A nossa vida, às vezes, pode ter um aspecto de servidor de 5 talentos, e a nossa vida pode ter um aspecto de servidor de um talento só. Eu posso, num aspecto da minha vida, por exemplo, a inteligência, ser aquele servidor que desenvolveu os talentos. E eu posso ser, no aspecto da saúde, aquele servidor que não desenvolveu os talentos. Então vejamos como isto é relativo, porque eu posso aplicar os conceitos que Jesus está me dando nessa história a uma só pessoa. Eu posso aplicá-lo também a múltiplas existências. Eu posso ter tido numa existência um desenvolvimento muito grande da minha inteligência,
ou da minha capacidade de empatia humana. Então eu desenvolvi muito aquilo, mas numa outra existência eu não desenvolvi aquilo que vim desenvolver, a inteligência, por exemplo, ou a caridade, o aspecto moral. Então é muito rica a parábola dos talentos, porque ela é sempre este convite para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos utilizar os recursos que a vida nos deu. E no caso, né, deste terceiro servidor, nós vemos que ele teve medo. Muitos de nós, muitas vezes, diante das lutas, das provações, das expiações que nos cabem, nos acovardamos. O medo, muitas vezes, nos leva a esconder os talentos. Então, é a pessoa, por exemplo, que faz o contrário do que Jesus disse quando falou: a luz deve ficar sobre o velador, ela deve iluminar toda a casa. Então, nós, muitas vezes, por medo, por timidez, por não se sentir cobrado, não querer se sentir cobrado, nós não assumimos os talentos que temos. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem conhecimentos jurídicos, está vendo uma injustiça e não faz nada. Ela está escondendo o talento. Então, vejamos bem a riqueza do que Jesus está nos dando. Cada segundo da minha vida, cada escolha, eu posso estar agindo como um destes 3 servos. Então, nós vemos pessoas que não têm muito conhecimento jurídico, mas estão vendo que estão diante de uma injustiça e tomam uma postura de combate. Naquela hora, ele está multiplicando o talento da compreensão e da justiça dentro dele. Vemos a pessoa que está estudando algo e que percebe que é difícil, que aquilo vai exigir muito esforço, e ela não tem certeza se vai conseguir, ou seja, ela não sabe se vai colher, se vai poder recolher os frutos daquilo, mas ela diz: não importa, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou tentar. Então, a vida não nos dá certezas de tudo, não é porque nós investimos e fazemos esforços que necessariamente colheremos algo. Mas o fato de investir, de fazer esforços, de tentar, de fracassar e continuar, isto garante que nós estamos crescendo. Então, por exemplo, este terceiro servidor, ele teve medo e se acovardou. E o que o pai está dizendo para ele é: você foi preguiçoso. Você foi preguiçoso. Ele não está cobrando ele não quer a moeda de volta. Ele quer saber o que nós fizemos de nós mesmos. Eu te dei algo e você deixou parado. Então, é a vida que está nos dizendo: ninguém pode ficar parado. Todos nós temos que agir, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que fazer. E este servidor, muitas vezes, como muitos de nós fazemos, nós, diante da possibilidade de não colher, diante da possibilidade do fracasso, diante da possibilidade de não conseguirmos o que queremos, ou desenvolvermos aquilo que planejamos, nós nos acovardamos e preferimos nem tentar. E é aí que nós vemos, que o pai vai dizer: isto é preguiça, porque você deveria ter tentado. Eu não te cobrei por 5 talentos, eu te cobro por 1. O pai deu a ele 1 talento e não está pedindo que ele devolva 5. Então, nós temos a justiça divina funcionando o tempo todo. Mas uma coisa diz, o texto no final, que é extremamente importante, Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: porquanto dar-se-á a todos os que já têm.
e esses ficarão cumulados de bem. E aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até aquilo que ele pensa ter. Então, olha a sabedoria do Cristo. Eu fico impressionado. É qualquer coisa de extraordinário. Nós temos que chamá-lo mestre, realmente. A neurofisiologia moderna nos explica, né, que o conhecimento é um processo de estímulo que nós fazemos a nós mesmos, né, podemos ver o processo com as máquinas modernas de scanner, que vão identificar que quando uma pessoa aprende uma língua, aprende matemática, música, né, não importa o que, uma nova habilidade qualquer, ela atua e estimula certas áreas do cérebro, ela cria novas zonas de conexão neurológicas, né, com, né, as células cerebrais, criando novas conexões em regiões que estavam ali apagadinhas, por exemplo. E, de repente, os neurônios começam a criar conexões naquela área. E o que nós sabemos da neurologia moderna é que, a partir do momento que uma pessoa aprende, por exemplo, uma segunda língua, aquela zona está ativada e fica mais fácil aprender uma terceira. Então, aquele que já tem, mais será dado. Aí a pessoa tinha uma certa facilidade, quando era criança, para aprender línguas, e ele percebia as palavras, conseguia pronunciar palavras de outra língua com facilidade, mas ele nunca foi atrás de desenvolver aquilo porque, eu não preciso, por preguiça. Aquilo vai se atrofiando. Aquela zona cerebral que ele tinha inicialmente já estimulada, né, pronta para ser ativada, ela, como não foi ativada, começa a se fechar, a se apagar e a perder as conexões que já estavam ali, né, embrionárias. E aí essa pessoa perde aquilo que chegou a pensar que tinha, mas não tem, que perdeu. Então veja a riqueza, né, a explicação que o Senhor nos dá, nós podemos aplicar a essa dimensão da vida hoje. Então, aquele que mais tem, mais será dado. Nós vemos que uma pessoa que aprendeu a ganhar dinheiro, ela às vezes pode até falir porque fez um mau negócio, uma má escolha, ou foi vítima de alguma situação, mas daí a pouco ela ganha de novo. Nós sabemos aí de casos de pessoas, de grandes milionários que faliram 2, 3 vezes na vida por causa de projetos que levaram a termo, e se recuperaram, daí 6 meses estavam de novo nadando na onda como se nada tivesse acontecido. Porque são pessoas que não é uma questão, não é o dinheiro, é a capacidade que ele já tem. Ele sabe o que fazer, ele sabe onde buscar, ele sabe o que ativar na vida para que ele tenha aquilo. Então a vida funciona de uma maneira muito justa, porque aquele que fez esforços, é o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que a vida é injusta e privilegia uns, desprivilegia outros. Ele está dizendo que aquele que fez esforços, esses esforços lhe darão facilidade para ir além. Se você aprendeu a matemática de base até o final do secundário, você pode avançar para a matemática da universidade. Senão, você não pode. Aí o aluno que não fez aquele esforço chega na universidade e fala, eu gostaria de fazer a universidade. Mas cadê seu diploma de secundário? Não precisa, eu quero fazer a universidade. Não, não é assim. Você precisa provar que já tem essa base. Você não pode ter mais se não foi fiel no mínimo. Então é muito bonita a lógica que Jesus nos apresenta, mas sem a reencarnação fica um pouco difícil. Porque aí nós vamos achar que Deus deu talentos a uns e não deu a outros. Na verdade, nós sabemos que o que Deus nos dá os talentos que Ele nos dá, na verdade, a possibilidade de nascer com certas facilidades ou dificuldades.
Então, você pode nascer numa família muito complicada, difícil, e você vai falar, poxa, eu não dei sorte. Na verdade, é o contrário. É Deus esperando que você seja tão bom que entenda que ele colhe onde aparentemente não semeou. Mas ele semeou, porque o que ele te tirou é, na verdade, um presente. Então, nós não entendemos isso. Nós achamos que talentos são só as coisas boas, né? A abundância, a fartura, o excesso de bens, de inteligência, de recursos, de saúde, né? E nós não percebemos que, na verdade, é muito mais que isso, porque um talento pode ser, inclusive, uma dificuldade que nos foi dada, porque dela nós temos que extrair algo. Dela nós temos que extrair força de vontade, capacidade de trabalho, né, determinação. Então nós vemos pessoas, né, eu lembro dessas pessoas que gostam de se fazer de vítimas, né, lembro de uma vez um aluno que criou problema, né, num trabalho que nós estávamos fazendo na escola, e aquilo, né, eu fiquei bastante, né, inquieto, tomei uma atitude firme com ele. E aí veio um amigo dizer, olha, professor, tenha paciência, porque ele tem muito problema em casa, o pai dele deixou ele. Mas qual é a relação? Né? Por que você ter dificuldades na vida te dá direito de ser mal educado ou não cumprir os teus deveres? Esse é o coitadismo. A vida é difícil para muita gente. A parábola dos talentos, o terceiro servidor, é precioso a lição que ele nos dá, porque ele diz, Deus colhe onde não semeou. Ele diz com muita clareza, né? Ceifas onde não semeaste, colhes onde nada puseste. E o pai confirma. Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro com os banqueiros. Ou seja, deverias ter encontrado um meio de aproveitar pelo menos, né, o que você aparentemente não tinha. Por exemplo, eu não tenho riqueza, não tenho como desenvolver algo que exige riqueza. Mas se eu não tiver riqueza e for revoltado, aí eu enterrei a não riqueza. Porque eu não tirei dela o que eu poderia tirar, que é, por exemplo, a capacidade de me esforçar, de ter paciência, resignação diante das lutas da vida. Quantas crianças e jovens que nós vimos alcançar altos postos e que tiveram uma infância pobre e difícil. E quantos filhos da abastança acabaram sem nada, porque não tiveram disciplina, não tiveram ordem, não tiveram vontade de trabalhar, porque foram preguiçosos. Então, Deus tira assim de onde Ele não colocou. Ou seja, até das nossas lutas e dificuldades, o Pai espera que tiremos algo. Porque é um talento ao inverso. Ele não deu, ele tirou, mas ao tirar, ele exige de nós alguma coisa. Ele quer saber se nós somos capazes de reagir àquela situação de modo a desenvolver as qualidades que são necessárias para ter mais depois, né? Para poder ter acesso a mais. Então, meus irmãos, o processo da vida, quando nós temos a compreensão reencarnatória, é belíssimo. É belíssimo. Né? Compreender a parábola dos talentos, sem a concepção da imortalidade, da reencarnação, do acúmulo das nossas experiências, né? Por exemplo, só a reencarnação nos permite entender por que temos crianças com 4, 5 anos que dominam áreas da ciência, da música, das matemáticas, e para outros é um trabalho muito difícil. E a doutrina nos explica.
Aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que mais fez esforços, bom, o esforço já foi feito. Ele já nasce com aquilo construído. E isso é muito bonito, porque reflete a justiça divina. Ah, César, eu não lembro da matemática que eu aprendi na minha encarnação passada. Porque isso não é essencial agora. Porque para liberar a memória da matemática da vida passada, talvez a providência tivesse que liberar também a memória das coisas ruins que você fez. E ele não vai fazer isso. E nesta etapa da sua vida, saber matemática não é tão importante quanto outros aspectos que vão ser solicitados de nós. Então, é o bom senso, é a clareza, é a beleza da doutrina codificada por Allan Kardec. Por isto que nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele é este sumo, né, precioso no qual Allan Kardec usou os conceitos fundamentais da doutrina que nós devemos aplicar para poder extrair, né, toda a sabedoria dos evangelhos e da mensagem do Senhor. Então é formidável. É por isso que nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta parábola, ela atravessou os séculos. E nós sabemos que sim, ela pode ter sido muito bem interpretada de várias formas, por outras vertentes religiosas, por outras denominações filosóficas, mas me parece que só a doutrina espírita, com esta clareza, com esta compreensão dos conceitos da reencarnação, da imortalidade, da justiça divina. Deus é justo e sábio, todo-poderoso, bom, né? Inteligência suprema. Não há erros na contabilidade divina. Então, muitas vezes, nós seremos cobrados por coisas que nem nos demos conta ainda que temos. Algumas facilidades que temos na vida, e aí ficamos assistindo televisão, ao invés de pegar um livro, ao invés de fazer um curso, ao invés de aprender uma língua, né? Não ocupamos o nosso tempo com coisas produtivas. Talvez seja este aspecto, né, que também nós possamos contabilizar naquilo que Deus não semeou, mas espera. Né? A sabedoria desta parte é fundamental para a compreensão da parábola, porque certas coisas Deus nos deu, está claro, outras Ele espera que nós possamos perceber, né, e dizer, puxa vida, eu tenho tanto tempo livre, eu vou colocar na mão dos banqueiros, eu vou aprender uma nova língua, eu vou ler mais livros espíritas para me preparar para os estudos, né? Então, meus irmãos, nós vamos vendo, né, essa necessidade que nós temos de uma compreensão mais profunda, usando os conceitos espíritas, usando a sabedoria da doutrina. Nós não podemos imaginar que os conceitos espíritas devam ser analisados, estudados separadamente da sabedoria evangélica. É muito o contrário disso, né? O oposto. Então, Deus está nos solicitando, né? Por exemplo, Chico Xavier trabalhou 35 anos e serviu durante 75 anos, 76 anos à doutrina espírita, aos seus semelhantes e ao Senhor. E ele, as pessoas se perguntavam, como é que é possível que esse homem faça tanto? Você psicografar 600 livros, né? Nós estamos chegando aí provavelmente aos 600 livros, é a mão. Né? Depois datilografar tudo, revisar e, além de tudo, atender centenas de pessoas toda semana. Como é que esse homem achava tempo para isso? É porque ele
aproveitava não só, né, os talentos evidentes que Deus havia lhe dado, mas ele já tinha maturidade para aproveitar, né, todos os vazios que ele poderia usar, né, o tempo que poderia usar para o descanso, né, o tempo que muitas vezes nós usamos para não fazer nada. Ele usava todo esse tempo, ele colocava na mão dos banqueiros, né, aquilo que poderia ter ficado enterrado, não utilizado. Né? Então, essa parte da parábola é quando Deus quer saber se nós entendemos, se vem espontaneamente de nós o desejo de ir além, de fazer mais, né? E usar aquilo que o próprio Pai não está exigindo de nós. Né? Então, aquilo que já é nosso, que já é acúmulo de experiência, aquilo que já é sabedoria, espero estar me fazendo entender. Então, nós vemos que é muito rico, muito bonito o que Jesus está nos ensinando. Eu fico encantado com esta parábola, porque a cada vez que nós retornamos a ela, há novos elementos a serem descobertos, há novos aspectos a serem explorados, é de uma riqueza muito grande. Então, nós insistimos na necessidade de estarmos estudando a doutrina. Nós só podemos ter essa visão mais ampla dos evangelhos se estudarmos a doutrina. Por isso insistimos, né? Nós estudamos Espiritismo para viver Jesus, para entender por que o Evangelho é tão importante, por que Jesus é nomeado pelos Espíritos superiores como aquele que é o nosso exemplo máximo, né, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas eu só posso entender isto e a dimensão disto tudo se eu estudar a doutrina. E por isso a importância de um estudo sistematizado do Evangelho. Quem está acompanhando conosco nessa série de estudos está vendo que nós vamos item por item, passagem por passagem, porque é isto que deve ser feito, né, para a nossa compreensão mais ampla do ensinamento evangélico, compreendido, né, analisado, escrutinado com os óculos da doutrina espírita, né, com os conceitos de reencarnação, justiça divina, imortalidade da alma, né, e todos os outros. Então, meus amigos, nós poderíamos ainda, né, ir além, porque há outros aspectos que nós poderíamos explorar, mas acreditamos que por hoje nós já fizemos, né, uma viagem considerável. Lembremos, né, que a vida para nós espíritas é um processo de aprendizado. O corpo, a família, a condição social em que nascemos, as dificuldades que temos, as lutas íntimas ou externas que enfrentamos, tudo faz parte destes talentos positivos e negativos, podemos dizer assim, que Deus nos deu. Né? Porque Ele espera sempre que nós possamos utilizar tudo isto para nos desenvolvermos, para crescermos, para melhorarmos, para avançarmos. Então, é este o objetivo da vida. Agora, ser preguiçoso, deixar, né, escondidos tesouros por medo, por timidez, ou por simples preguiça, né, isto é uma dificuldade, né? Ele diz no texto, jogue-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É a tristeza daqueles que não aproveitaram o tempo e a vida, e se encontram na pátria espiritual, muitas vezes nas zonas inferiores, onde constatam com tristeza que não, né, souberam viver e aproveitar tudo aquilo que o Pai nos tem dado com tanto amor, com tanto carinho. Então, amigos, nós finalizamos por aqui, convidamos a todos para que a semana que vem estejam conosco, um outro companheiro ou companheira estará conosco, nesta série de estudos. E nós abraçamos a todos com muito carinho, pedindo a Jesus que nos ilumine. Não esqueçamos da seriedade e da necessidade de estarmos sempre estudando a doutrina
e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós possamos, né, prosseguir, que Jesus abençoe nossos lares, nossas vidas, que o culto do Evangelho e o estudo do Evangelho possa nos trazer essa luz do discernimento, da paz e da serenidade. Muita paz, fiquemos todos, né, sob a proteção do Senhor. Um grande abraço a todos.